Boa noite. Prazer muito grande estar nessa casa pela primeira vez, a convite do Marcelo. Eu e Marcelo participamos de uma outra instituição juntos, que é o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, onde nós cuidamos da memória espírita, cuidamos de resgatar a história do Espiritismo, de promover novas pesquisas, porque, como ele bem disse, a história nós estamos escrevendo o tempo todo. E é um prazer muito grande atender esse convite do nosso amigo Marcelo, conhecer essa casa hoje, que a gente já conhece de nome e do que faz há muito tempo, acompanha. A gente conhece várias casas do movimento espírita e não tem oportunidade de conhecer todas, porque só aqui em São Paulo, nós, num dos levantamentos que nós fizemos, que tem CNPJ, ou seja, centros espíritas, oficialmente cadastrados em prefeitura, com CNPJ, nós teríamos 1.100 centros espíritas na cidade de São Paulo. Então é impossível conhecer todos, Então, conforme a gente vai tendo oportunidade de palestras, de intercâmbio, de participar de seminários, festividades, comemorações, a gente vai conhecendo as casas. Então, conhecer por foto e essa casa, e pelos trabalhos que realiza, pela internet, os eventos que a gente recebe, as atividades, e especialmente agora, quando completamos 50 anos, Marcelo me enviou vários e-mails contando da história de vocês. Saiu um livro comemorativo que ganhei de presente hoje, foi um prazer grande para mim, vai fazer parte da minha biblioteca. A gente tem livros de várias casas, e esse é um trabalho bacana. Quero parabenizar a direção dessa casa e aqueles que colaboram com essa casa por essa iniciativa, porque nós temos a nossa história, se a gente escrever ela, não registrá-la em algum lugar, ela se perde, Aí o cuidado que os centros espíritas têm que ter de conhecer a sua história, reconhecer o seu papel no meio onde estão. Nós aqui, por exemplo, estamos nessa rua aqui, tem uma igreja logo ali, Então esse centro espírita tem um papel nesse contexto. Quem mora perto aqui do centro? Quem mora em outro bairro vem até aqui? Quem mora em outra cidade? Outra cidade vem aqui, tá vendo? Olha aí, são apaixonados, Então, algo os trouxe a essa casa, vocês vieram, gostaram e estão participando dela. Então veja, aqui nós já estamos falando de história, Já tem uma história de vocês, pessoal, de cada um de vocês com essa casa. Não tem uma motivação para vir aqui, quem os apresentou a essa casa. Então, provavelmente alguém falou, vai lá que é bom, foi? Foi assim para a senhora? Foi. Aí tem uma coisa que a gente descobre muito, Eu gosto de fazer assim, a gente vai perguntando, vai conversando e vai falando, Daqui a pouco vocês vão achar que eu estou perdido, eu faço um resuminho e a gente continua, tá? Esses são os momentos iniciais para a gente se conhecer um pouquinho. Porque tem casa que a gente chega, quem está aqui? Você vem aqui por quê? A pessoa fala assim, eu vim aqui para trazer meu marido. Por quê? Porque meu marido estava precisando, eu vim trazê-lo. Tá. Quanto tempo foi isso? 10 anos atrás. E seu marido também? Também, já nos divorciamos, já faz... está aqui e vem por causa do seu marido. Então você está aqui, mas vem por causa do seu marido, Analisa um pouquinho que você vai ver que não é só por causa do seu marido que você chega nessa casa. Outro, repete a mesma história. A minha vizinha estava precisando muito, aí eu vim aqui. E ela veio, não quis vir, mas eu vim aqui para fazer vibração para ela. Mas, já faz 5 anos, a pessoa está ali, mas ainda não caiu em si, e tem uma relação. Mas por que você está aqui, Tem essa relação, tem essa história, mas nem para a própria pessoa está clara ainda. Então, de vez em quando é bom a gente perguntar assim, bater esse papo e contar esses causos, para que a gente veja como são as coisas, E tem alguém aqui que está chegando pela primeira vez hoje na casa? Só minha mamãe, mamãe? Que eu levo o meu público, Eu não sou bobo, Tem que levar o público, Então, está lá no fim porque ela gosta de ventinho e lá no fim é mais ventilado, viu? Por isso que ela está lá, esperta, Marcelo já estragou o que eu ia falar, Como sempre no movimento espírita é assim, quem apresenta já conta a história inteira, Não sei quase nada. Eu estou brincando. E o Fábio avisou que vai fazer muita pergunta. Vai fazer pergunta? Então tá bom. Então, eu achei fantástico o fato de conhecer essa casa, justamente nesse momento que estamos completando 50 anos. 50 anos não são 50 dias, acho que vocês já perceberam, É bastante tempo para ficar, Principalmente no Brasil, que a gente não valoriza muito a nossa história, as instituições, Então 50 anos é uma data muito bonita. As palestras que vocês estão fazendo, como ele explanou aqui, Está tendo uma sequência, vamos ver o movimento espírita, vamos ver como é que se organiza, depois vamos estudar os autores,
vocês estão numa sequência de estudos aí, fantástico, parabéns. Então, e eu fiquei contente porque ele falou, olha, vai lá e fala de como chegou o Espiritismo no Brasil, né? Só que o Marcelo tinha acabado de ver uma palestra minha, num encontro que nós tivemos de pesquisadores, onde eu mostrei o censo do IBGE 2010, que saiu agora os resultados de 2012, que demora para eles organizarem os dados. E ele achou interessante os números que eu mostrei de como está o Espiritismo no Brasil. Quantos são, onde estão os espíritas, né? E o papel que os centros espíritas têm nisso e nós, como espíritas, temos nisso. Então ele falou, pô, não dá para falar disso também? Eu falei, dá, a gente então faz aí, agora estamos aí pegando o trilho de novo, hein? A gente faz então uma passada, tem uma hora, né, Marcelo? Uma hora. Durante uma hora a gente faz uma passada e como que o Espiritismo chegou no Brasil. E hoje, como é que está hoje, né? Mas aí, desde que chegou, vamos dando uma avançada na história aí, vamos acelerando a fita para ver como está hoje. Um resumo, né? Não é um estudo, lógico, uma hora nós vamos fazer um estudo, né? Mas nós vamos dar um panorama. E com o panorama a gente fica motivado a ler, estudar, procurar, descobrir, né? Então, o Espiritismo surge lá com Allan Kardec, né? O Espiritismo não os fenômenos espirituais, né? Fenômeno espiritual é uma coisa, né? Espiritismo é outra e doutrina espírita é outra. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso, né? Então, fenômenos espirituais, veja, não fenômenos espíritas. Fenômenos espirituais são aqueles devidos a espíritos, né? Então, espíritos fazem barulho, espíritos causam algum fenômeno, dão uma intuição para você, aparecem para a pessoa, né? E para quem? Para quem é médico. Só que vamos seguir, todos nós somos médicos, né? A doutrina nos ensina, em maior ou menor grau. Então, fenômeno espiritual, nós estamos sendo intuídos o tempo todo. Se você prestar atenção, você vai aprender a discernir quando que é um pensamento seu e quando que não é. O próprio livro dos Espíritos vai tratar sobre isso, né? Bom, então, espíritos são inteligências, né? Nós somos espíritos. A diferença entre nós e um espírito sem o corpo, desencarnado, é o corpo, né? Nós estamos num corpo, existem espíritos aqui, alguns estão vendo, outros não, mas sempre estão no nosso corpo. O que é a doutrina espírita? Doutrina espírita é aquela que foi revelada para Kardec por intermédio dos espíritos, quando Allan Kardec, né, que não tinha adotado esse nome, um pedagogo francês, em 1850 e pouco, foi verificar os fenômenos de mesas girantes, fenômenos materiais, né, fenômenos físicos, que a gente chama. E começou a perceber que havia inteligências. Começou a estudar aquilo, fazer perguntas, descobriu então isso que nós estamos falando agora. Que eram causados por espíritos, e espíritos quem eram? Os seres humanos que não tinham mais o corpo. Até aí tudo bem para todo mundo, né? Mas é bom a gente dar uma nivelada. E esses espíritos começaram a entrar em comunicação com ele, começou a fazer perguntas, eles mandaram respostas e ele compilou. E por isso a gente chama de codificador, né? Codificou a doutrina espírita através de perguntas e respostas, onde ele, muita gente fala assim, os espíritos aqui. Sim, mas Kardec teve um papel, ele fazia a pergunta, recebia a resposta, comparava com várias respostas, né, fazia um filtro. Aquilo que era racional, batia, tal, ele selecionava e compôs o livro dos Espíritos, que teve inclusive 2 edições. A primeira menos completa que a segunda, não sei se vocês sabiam disso. A edição que nós conhecemos hoje do Livro dos Espíritos, ela tem bem mais perguntas, muitas perguntas mudaram de lugar, muitas perguntas foram separadas em outras perguntas. Existe um estudo muito interessante sobre a diferença entre primeira e segunda edição. Se alguém se interessar, é fácil encontrar na internet os autores que fizeram isso. Na USE tem alguns livros que falam sobre isso também. Então, a doutrina espírita, então, o que é? É essa comunicação dos espíritos superiores ensinando para Kardec os princípios do espiritismo, né? Os princípios de reencarnação, evolução continuada, princípios que nos diferenciam de outras crenças ou filosofias, né? Por exemplo, se você pegar o catolicismo, o protestantismo, vai acreditar o quê? Que Jesus é Filho de Deus encarnado e que nós temos uma existência. Morremos, esperamos o dia do juízo, vamos ser julgados. Nós já acreditamos que não. Acreditamos no mesmo Jesus, no mesmo Deus e no mesmo Jesus. Mas esse Jesus é espírito altamente evoluído, encarnado entre nós,
Nós somos espíritos em evolução, temos múltiplas encarnações e vamos nos aprimorando a cada encarnação, aprimorando nossa inteligência, nosso sentimento, né? Nós aperfeiçoando-nos e nos aproximando de Deus cada vez mais. Estamos num mundo agora de provas e expiações, né? Existem mundos superiores a eles e abaixo deles. No princípio é isso que está lá no Livro dos Espíritos, a existência da mediunidade, a possibilidade de se comunicar com os Espíritos, né? Tudo no Livro dos Espíritos. Depois desse livro, Kardec expandiu esse estudo e criou outras 4 obras. Então, a gente chama de Pentateuco, os 5 livros de Kardec, né? Que Kardec nos deixou a codificação. Então, me ajuda aí, o Livro dos Espíritos, né? Depois do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. E o que seria o Livro dos Médiuns? É um manual técnico, né? Como é que se faz a mediunidade, né? Por quê? Se existem espíritos e tudo que está ali no Livro dos Espíritos, aquilo faz sentido para você, você então tem a possibilidade de comunicação. E como é que eu me comunico? Como é que eu identifico um espírito? Quais os tipos de mediunidade? Então, tudo isso já está no Livro dos Espíritos, o princípio da mediunidade, a possibilidade. O Livro dos Médiuns é um livro, porque todos os livros de Kardec têm umas 600 páginas, mais ou menos, né? São 600 páginas dedicadas à mediunidade, tipos de mediunidade, níveis de mediunidade, né? Como identificar um espírito, né? Está tudo lá no Livro dos Médiuns. Depois, Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Por quê? Os cristãos adotam, e nós somos cristãos também, a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Espiritismo se diz o quê lá no Livro dos Espíritos? A terceira revelação. Moisés, Jesus, depois o Espiritismo, quando a ciência já evoluiu, para lançar novas luzes. Então Kardec faz todo um trabalho de revisitar o Evangelho e pegar do Evangelho aquilo que é essencial, aquilo que é ensinamento moral. Então, os ensinamentos morais já estão no Livro dos Espíritos? Sim. Mas eles estão amplamente detalhados no Evangelho, nas partes que Kardec traz. Depois, Céu e Inferno. Céu e Inferno. E atentem, porque os livros de Kardec, se tiver fácil um Céu e Inferno, se pudesse pegar, era até bom um dos livros de Kardec para a gente ler o subtítulo. Os livros de Kardec, a gente costuma citar só o título, né? Mas sempre tem um subtítulo. Justiça Divina. Justiça. Exatamente. E tem mais alguma coisa ainda no Céu e Inferno. Por que eu cito isso? Porque, por exemplo, o Livro dos Espíritos, muita gente já leu, não todo mundo, deveria. Porque para ser espírita, você tem que saber o que está no Livro dos Espíritos. Senão, como é que você se diz espírita? Você não sabe o que está escrito ali. Bom, depois do Céu e Inferno, que vai tratar então das diferenças entre as visões de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para nós vamos. É isso que está lá, né? Tem pena eterna, tem purgatório, tem inferno, é isso que, segundo o catolicismo, é assim, né? Segundo o espiritismo, assado. É ali que realmente marca a diferença. A Gênesis acabou. A Gênesis acabou? É. Mas você tem qual? Céu e Inferno. Céu e Inferno. Muito bem. Inferno. O Céu e Inferno. Só tem o Céu e Inferno aqui, um monte de exemplares. O que será, hein? Leia nas entrelinhas, hein, Marcelo? Aí a Gênesis acabou. Tá. Deus parou. Você já sabe o começo. Começou, agora é só tocar em frente. Olha lá. O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Aí vem uma explicaçãozinha, ainda está no título. Contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Como é que é isso, né? O desencarne. As penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, etc. Tá? Então, você fala, o céu e o inferno. Não dá para você perceber que é tudo isso que está nesse livro, né? Quando você lê o título direitinho, você vê que é algo melhor. Eu falo isso por quê? Para motivar que vocês leiam o céu e o inferno, tá? Que é uma obra importantíssima, que marca realmente a diferença entre o Espiritismo e outras visões do mundo, né? Depois, a Gênesis, né? Aí explicando como é que se criou esse universo todo, né? Falando de geologia, pegando o que a ciência da época conhecia, da criação da Terra, da Lua, dos planetas, e fazendo uma leitura junto com o Espiritismo. Então, 5 livros, o Pentateuco, as obras da codificação. Doutrina espírita é isso. Diga. Jefferson,
Você não citou a revista espírita, e assim eu acho que seria. Não, bem Não, legal. é porque assim, eu tenho oportunidade de estudar a revista Isso, também. fantástico. E eu vejo bastante coisa interessante, geralmente o pessoal não fala da revista, né? É porque a revista ela vem sendo escrita De acordo. ao longo aqui. Então, desde o primeiro momento, logo depois que Kardec escreve o Livro dos Espíritos, logo em seguida, né, ele monta 1857, 1858, 57 ou 58, agora me faz. 17 anos dos Espíritos. Isso, mas logo em seguida ele monta a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Foi em 1978. 58, que é onde eles se reúnem para estudar, né, continuarem as comunicações. É um grande centro espírita bem organizado, né? E ali, logo em seguida ele escreve a Revista Espírita. Por quê? Porque ele está se correspondendo com o mundo inteiro, o pessoal querendo ser espírita, e ele está difundindo o espiritismo. Era o mecanismo que ele usava. Não tinha internet na época, né? Então ia por revista. E era ali que ele sabia quem era espírita, foi espírita em outro país, qual a profissão das pessoas, porque as pessoas assinavam uma revista. Ó, sou de tal país, minha profissão é tal. E é ali que nós vamos ver, por exemplo, que logo do início já tem espírita no Brasil, porque ele cita nas revistas. Olha, recebi uma carta do Brasil, eles estão lendo o Livro dos Espíritos lá, gostaram. Olha, chegou o Livro dos Médiuns lá, entendeu? Eles já estão citando. A revista espírita, ela está acompanhando a história do espiritismo que está se formando e que se completa enquanto doutrina quando Kardec escreve esses 5 livros. Então, doutrina espírita é aquilo que está escrito nessas 5 obras de Kardec. Isso é doutrina espírita. E o que é espiritismo? Espiritismo, você tentar pegar isso e pôr em prática. Está vendo o ismo aí? Dá uma noção de movimento, né? Catolicismo, o que é? Os católicos funcionando, né? O que é espiritismo? É nós espíritas tentando pôr na prática aquilo que está naqueles 5 livros. Todos nós entendemos igualzinho que está ali? Não. Né? Porque nós temos níveis diferentes. Então, o espiritismo é isso. É a coisa na prática, acontecendo. Então, doutrina espírita é algo que não muda, né? Nos fundamentos, ela pode ser aprimorada, mas os fundamentos estão explicitados nessas 5 obras. Aliás, os fundamentos estão no Livro dos Espíritos, detalhados nessas outras, né? E espiritismo é aquilo que nós estamos fazendo aqui, né? Montando o centro espírita. Como é que nós levamos à prática isso? Você pode só ler esses livros só para você, de se dizer espírita, não é? Você pode ter um grupo familiar, como tem muito, dentro da sua casa, com a tua família, com o vizinho, com alguém que é espírita, vai lá, você estuda a doutrina, tem mediunidade e tal. Existem centros espíritas, depois existem federações organizando e representando essas casas espíritas, esses grupos espíritas, né? Então, nasce na França. Logo em seguida já tem gente lendo no Brasil. Por quê? Não era tão rápido, não tinha comunicação, né? Não tinha telefone, não tinha internet, nada disso. Mas o Brasil tinha muito contato com a França na época, porque a França era o polo cultural da época do planeta, né? Demorava o tempo dos navios. Exatamente. De navio. O tempo dos navios, o tempo da navegação, né? Não tinha avião, não tinha nada disso, ia de navio. E então os ricos iam mais constantemente para a Europa, os filhos iam estudar na Europa, eventualmente vinham passar as férias em casa, né? Então, quando surgiu o espiritismo, o que aconteceu? Como o pessoal era rico, tinha acesso, dinheiro, cultura, perceberam que tinha algo acontecendo lá na França que estava chamando a atenção e que estava crescendo. O que era isso? Era uma nova doutrina, uma nova filosofia, uma nova coisa lá. Comprava esse livro e trazia. O pessoal começou a se interessar aqui. Então, vamos ser reducionistas, mas o que fez com que o nosso país abraçasse essa doutrina? Você tem momentos específicos da história, você olhando a história, por que algo aconteceu aqui e não aconteceu ali? Né? Então tem coisas que contribuem para isso, facilitam. Há algum tempo, antes de 1860, porque lá por 1860 que a gente começa a ter notícia aqui no Brasil de espiritismo, né? Principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro? Porque era a capital do Império. Mas o Porto. O Porto, e porque era a capital do país. Isso. Né? Depois, em 1960, foi para o Brasil. Né? Então, muita coisa acontece no Rio, né? Porque ali estava a corte, então ali é que demandava vir coisas, as exportações, né? Da Europa e tudo mais. E Bahia, por quê? Porque também você tinha uma elite, historicamente no Brasil, né? Os engenhos, os grandes, os coronéis, vamos dizer assim, né? Comunicação com a Europa.
comunicação com a Europa, também como teve a borracha no Pará. Então, onde tinha riqueza, você tinha rico e tinha comunicação com a Europa, né? Então, o Espiritismo chega principalmente pela Bahia e pelo Rio de Janeiro, né? As primeiras impressos espíritas são na Bahia, logo em seguida no Rio de Janeiro. Há algum tempo já se tentava, o Brasil era católico, era a religião do Império, inclusive o imperador jurava, você pega a Constituição, né? Nossa Constituição está lá, as antigas. Quando o imperador chegava, aquele que ia ser imperador chegava numa determinada idade, ele jurava lá que ele ia ser católico, ia defender a igreja católica, não podia ter outra religião no país. Os protestantes estavam tentando entrar aqui no Brasil já há algum tempo e não conseguiam. E de repente, eles conseguem entrar no mesmo tempo que os espíritas conseguem entrar. Então isso já chama a atenção da gente. Por que abertura foi essa? Resumindo para vocês, o Brasil estava deixando de ser império e passando a ser república, né? Então, um dos primeiros interesses de quem está querendo mais liberdade, mais democracia, é romper com o Estado, e o Estado romper com a igreja, né? Porque essas coisas são muito ligadas, né? Então a igreja católica já estava sendo pouco desejada. O Estado não queria ter muito contato com a igreja, né? Deixa eu andar sozinho aqui, numa educação liberal, porque as escolas eram católicas e tudo isso, né? Os cemitérios eram controlados pela igreja. Então, essa quebra do Estado com a igreja enfraqueceu a igreja, e enfraquecendo a igreja católica, houve uma abertura para outras religiões entrarem no Brasil. Nesse momento, os protestantes que já estavam há muito tempo tentando, conseguem, e ao mesmo tempo os espíritas conseguem. Os espíritas conseguem por quê? A mentalidade republicana é a mentalidade espírita, né? De você ser racional, de você ser responsável, de você saber dos seus direitos, dos seus deveres, né? Tudo isso é uma mentalidade bem parecida com a mentalidade política republicana. Então, pessoas que ocupavam cargos políticos importantes, gente rica, começou a ler espiritismo, gostar, achar uma boa opção de religião e começou a adotar o espiritismo como uma forma de vida, né? Uma doutrina de vida, uma forma de vida. Logo em 1884 surge a Federação Espírita Brasileira, que é o quê? Aquilo que o Marcelo falou. Ah, mas assim, sentaram lá, vamos criar a federação hoje? Não é assim, é um processo, né? Como é que é esse processo? Você vai tendo grupos espíritas. A igreja não está gostando, né? Esses grupos espíritas, ao chegar também, o que houve? Chegou também a medicina homeopática junto. E os médicos homeopatas gostavam da mentalidade espírita. Poxa, isso que o espiritismo ensina é algo que tem tudo a ver com a homeopatia, uma cura mais abrangente e tal. Só que eles eram questionados, porque era uma medicina diferente da medicina tradicional, né? E se associaram com os espíritas, começaram a se tornar espíritas. O Estado e os médicos tentavam perseguir a igreja. Olha, espírita é curadeiro, porque ele vai lá, tem um mentor, dá uma receita, né? E aí o pessoal tem que começar a se defender, né? Não, eu dou receita, mas aqui tem médico. Ele é médico e é espírita. Então, tá bom. Então, se for assim, ele pode dar receita. Mas se for um médium que não é médico, não pode. E o Estado começa a fiscalizar isso. Bom, é assim até hoje. É assim até hoje. Só que quando você não tem ninguém te representando, é difícil, né? Você não tem... O CREA representa os engenheiros, né? O CRM representa os médicos, né? E assim tudo é na sociedade. Você imagina, se nós espíritas quisermos falar com o presidente da República, como é que vai ter que ser? Se nós quisermos falar com ele. Vai de entrevista. Entrevista vai ser difícil. Pode até marcar, mas vai ser difícil, porque ele vai falar assim: bom, eu tenho que atender o Papa, né? O presidente da FEBRABAN, que representa todos os bancos, porque ele não vai falar com cada banqueiro, ele vai falar com o presidente da FEBRABAN, né? Eu tenho que falar com o sindicato metalúrgico, com aquele que manda no sindicato do Brasil inteiro, né? E se os espíritos quiserem falar com ele, vai ser presidente da FEB, certamente. Se alguém chegar e falar, eu sou o presidente da FEB, represento os espíritas no Brasil. Ok, vai marcar uma entrevista mais rápido, né? Porque tem alguém que o representa. Então começa a nascer a necessidade de você ter instituições que representem o espiritismo, né? Que nós chamamos de federações, né? Ou órgãos federativos, que são órgãos o quê? Para organizar o movimento, não é para disciplinar o movimento, né? É como no Estado, o presidente da República, o Estado de São Paulo tem as leis dele, né? Existem leis comuns para o Brasil todo, mas o Estado de São Paulo tem lá os deputados, tem todo mundo, né?
um aparato judicial para cumprir a lei aqui. É a mesma coisa. Uma federativa, o que ela diz? Olha, nós seguimos a doutrina espírita explicitada nas obras de Kardec. É isso que todas as federativas dizem. E se no espaço físico onde eu estou você quiser se unir, fala comigo. Então, em termos de Brasil, o que acontece? Em termos de Estado, cada federativa estadual organiza o movimento no seu Estado. Então você tem Federação Espírita Paranaense, Catarinense, Rio Grande do Sul, né? Todos os estados têm? Todos os estados têm. E eles, uma vez por ano, sentam no Conselho Federativo Nacional, que é na FEB, representando cada estado, né? A FEB não manda no Espiritismo, né? Cada estado vai se fazer presente lá e falar das suas necessidades, das suas dificuldades, e vai se organizar, né? Então essa é uma ideia que o pessoal distorce um pouco. Ah, a FEB faz não. A FEB não faz nada. Quem faz são nós fazemos. Porque o que vocês fazem aqui nesse centro? Vocês têm um presidente aqui, não tem? Presidente, vice-presidente. Por quê? Porque para o Estado precisa ter alguém que responde por isso aqui. Se pegar fogo aqui, se alguém cair aqui, tem uma responsabilidade civil. Quem é que toma conta aqui? Esse vai ter que responder, né? Manter isso aqui em ordem, seguro, pagando conta de água, luz e tudo mais. O presidente, o vice-presidente e outros representantes vão comparecer em reuniões mensais na União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, né? Que é o órgão que representa o Espiritismo em São Paulo. Por quê? Porque a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a Aliança, todas essas foram uma organização tardia do movimento espírita. O movimento espírita começou a se organizar no Rio, fortemente por causa da FEB, porque estava perto do poder central, né? São Paulo e Bahia, o espiritismo no começo foi mais ligeiro, já tinha jornais, revistas, né? Kardec cita, olha, saiu um jornal lá no Brasil, né? Teles de Menezes publicou, né? Traduções para o português, né? Só que chegou um momento, São Paulo demorou um pouquinho para engatilhar, mas quando engatilhou foi com muita força, porque São Paulo é uma potência, né? Um estado que mais se industrializou e tudo mais. Então, muito rapidamente em São Paulo, nós tivemos grandes centros espíritas nascendo. E os pequenininhos, naturalmente, iam se formando a partir desses centros grandes. Ia lá, fazia curso, no meu bairro não tem. E montava lá, fazia curso nesse. Com isso, começou a ter uma cara de federação esses centros espíritas, né? Só que, rapidamente, nós tínhamos 4 centros espíritas em São Paulo, grandes, e que tinham 5, 10, 20 centros espíritas frequentando eles e se formando. Então, quem que vai falar para os espíritas em São Paulo? Complicado. Você tinha 4 centros fazendo essa função. Então, em 1947, se reuniram os grandes centros e falaram, como é que nós vamos resolver isso? Simples, a gente cria a União das Sociedades Espíritas e a Federação Espírita de São Paulo não credencia mais centro espírita, nem outros, né? Fica tudo na USE. Hoje não está bem assim. A FESP continua federando centros, né? Mas o acordo é que seja a USE. Quem senta junto com a FEB todo ano é a USE. Só para esclarecer. E por que tem várias em São Paulo? E por que o nome da USE não é Federação e sim USE, né? Por causa disso. Porque já existia, então, um centro espírita que havia sido uma federação que não era mais, mas continuou com o nome. Então, na realidade, é um centro espírita, né? Tudo bem. Bom, a necessidade, então, de existirem federativas e de organizações locais é representatividade. Porque elas estão lá, o que a FEB faz? Representa. Então, se alguém quiser saber, em termos de Brasil, alguma opinião sobre o Espiritismo, vai lá na FEB falar com alguém da FEB. Em São Paulo, se alguém... O que acontece quando saem essas reportagens na Veja, na Isto É, na Super Interessante? Recentemente eu estive no programa do Ratinho. Por quê? Porque eles ligam, nós vamos falar de Espiritismo. Liga na USE, manda alguém aqui. Por quê? Porque é alguém que representa os espíritas. Espera-se que a USE tenha uma posição média do que seja o pensamento de todas as casas espíritas, né? E todo embasado na doutrina espírita, né? Então é isso. Aqui vocês estão em que distrital, Marcelo? Distrital do Curuvi. Do Curuvi. Então, como São Paulo é muito grande, é quebrado em distritos. Eu sou do distrito de Pirituba, que pega Jaraguá, Pirituba, Perus, Franco da Rocha, né? Aqui vocês estão no distrito de Tucuruvi. Então, se tiver algo localmente, né,
Se uma regional da prefeitura quiser saber alguma coisa, alguém quiser fazer uma reportagem aqui, provavelmente vai falar ou com a USE regional, né? Somos nós, representa a cidade de São Paulo, e está no mesmo prédio da USE que representa o estado de São Paulo, e de repente, se for algo mais localizado aqui, a gente vai encaminhar para falar com alguém daqui. Então isso, representatividade e também coordenar. Por quê? Porque a gente vai ficar olhando o centro espírita, ele está olhando o quê? Quem entra dentro da casa espírita, não é? Está atendendo a necessidade mais imediata dessa localização que vocês estão. Estão estudando as obras espíritas, estão praticando, estão dando passe, tem mediunidade, estudo mediúnico, e se relacionando com aqueles que vêm a essa casa. As pessoas dessa casa, tem gente dessa casa que faz parte da Distrital Tucuruvi, faz parte da USE Regional São Paulo, né? Vocês têm representantes em tudo isso. Vocês vão estar discutindo o que está precisando aqui, o que está lá, como é que está a casa, como é que não está. Campanhas da USE, por exemplo. Comece pelo começo. Leia as obras básicas. É uma campanha que já está há mais de 30 anos. Então a USE bolou isso. Mas a USE, quem que é a USE? Os centros espíritas que se reúnem lá. Acharam que precisava motivar a leitura das obras básicas. Então foi feita uma campanha em São Paulo para se ler as obras básicas, né? E essa campanha foi levada para a FEB e ela foi feita no Brasil inteiro. Então, muita coisa que surge em São Paulo vai para o Brasil todo, né? Campanha de estudo de obras básicas, aquele família, aperte mais esse laço, também surgiu em São Paulo. Então, várias iniciativas que foram... Quando teve essa campanha, teve essa mesma sequência dentro dos espíritos, dentro dos médios, do evangelho? Isso. A gente estimula que se leiam essas obras, né? Então é feito o estímulo para se montar cursos e sempre buscando ir na sequência para as pessoas entenderem. Palestras, simpósios, estudos pontuais sobre os espíritos. Sempre tem esses eventos na USE que são para treinar os dirigentes, para os dirigentes virem no centro e aplicar aquilo que o Estado todo está aplicando, não é? Experiências que a gente faz, deu certo, está funcionando, vai trazendo, né? Bom, o que tudo isso resulta, né? Tem gente que questiona assim, fala, poxa, que é a leitura contextualizada da história, que a você bem falou. Se você pegar a revista Espírita, ela tem desde 1857, foram 12 anos, né? Então são 12 volumes. Kardec era vivo e publicou essa revista. Então, você precisa tomar cuidado, porque ficou 12 anos. Então Kardec também foi aprimorando o pensamento dele, né? Ele continuava em comunicação e o movimento espírita estava crescendo. Então, não necessariamente o que ele falava em termos de organização no começo é o que ele vai falar no fim, né? Então, cuidado se você pegar um livro dele de 1857, lá da Revista Espírita, porque ela está mudando constantemente. Quando ele chega no consenso, ele fecha aquilo e põe num livro, que são as obras da codificação. Mas, por exemplo, Kardec, na época dele, fala assim, não precisa ter centro espírita, né? Não precisa ter uma federação, ele dizia, né? É claro que não, porque naquela época era até proibido as pessoas se reunirem na França. Seria dificultoso que o espiritismo começasse e estimulasse isso. Ele seria atacado, né? O governo ia ficar de olho. E também, se você começa a montar grupos e você fecha esses grupos, é mais fácil você controlar, né? Agora, se está assim, ó, cada um está se tornando espírita sozinho. Ou então já são milhões de pessoas que você tem que controlar, né? Esses milhões se reúnem informalmente na casa deles. Também fica difícil controlar. Então, para a época de Kardec, no começo do espiritismo, isso era bom. Hoje isso já não é tão bom. Por quê? Prova disso. Então, vocês estão muito quietinhos. Me deu uma prova disso, né? Prova disso. Se você olhar o Uruguai, você não vai quase encontrar espírita. Se você olhar a Argentina, você tem centros espíritas abertos antes do que no Brasil. Centros com mais de 100 anos de vida, vivos ainda. Pouquíssimos espíritas. Se você vai lá, você mal sabe onde é o centro. Se você quiser acessar o arquivo deles, eles vão ter que te conhecer muito primeiro para te autorizar. Morrem de medo. Entende? Por quê? Porque foram perseguidos. Passaram pelo mesmo processo que o Brasil passou, só que não se organizaram em federativas. Então você não tem federações fortes, você não tem um movimento, a gente é um movimento espírita. Você não tem instituições representativas, que tem pessoas dos centros representando em vários níveis para falar com o governo quando tem uma lei. Por exemplo,
nos momentos que teve ditadura no Brasil, a primeira coisa que o governo faz contra uma ditadura, se tiver 5 conversando no canto, a polícia já chega e diz o que está acontecendo, né? Pode ser uma revolução, né? Estão combinando aprontar alguma, né? Então você não pode reunir pessoas na rua, você não pode reunir, então eles já começam a proibir, pessoal, não pode ter reuniões públicas, né? Fecha. Não fecharam os centros espíritas. Por que não fechou? Porque nós tínhamos representatividade. Alguém chegou lá e falou, escuta, os espíritos são pessoas honestas, são trabalhadores, não tem interesse político, é proibido a gente falar de política dentro do centro, né? Então, não tem perigo nenhum para vocês continuar aberto o centro espírita. Então pode abrir. Nós abrimos. Foi daí que surgiu a confusão com o centro espírita de Umbanda. Olha a mistura aí. Não tem um monte. Não tem centro de Umbanda? Centro é espírita de Umbanda? Não tem? Então. Aí tem aquela briga. Eles são espíritas, são espiritual. Fundamentalmente, não são espíritas, né? Porque espírita é aquele que segue a doutrina espírita, né? Eles são cultuáveis. Respeito muito, hein? Tenho muitos amigos. Comecei na Umbanda. Conheço, né? Fiz estudos sobre eles. Respeito muito, eu acho fantástico. Mas, por que eles usam espírita no nome deles? Então, historicamente, isso se deu nesse momento onde o governo proibia. Eles aproveitaram. Claro. Aproveitaram. Ah, espírita pode? Então... Espírita pode? Centro de Umbanda não pode? Centro espírita de um caboclo fulano. Né? Põe a placa na porta e abre. Chega a polícia e fala, sim, somos centro espírita. Nós somos espíritas. Eles começaram a falar isso. Nós somos espíritas, nós somos... Eles começaram a falar isso. Assim como nós espíritas começamos a falar, nós somos espíritas evangélicos. Vocês não viram que eu falar isso? O Chico falava isso a cada 12 segundos. Pegaram o pinga-fogo dele? Assista aquele programa Pinga-Fogo. Seu Marcelo, você que gosta de DVD? Sim. Presta atenção. Ele fala assim o tempo todo. Cara, conta até 10. Nós espíritas evangélicos, porque nós espíritas evangélicos, por que isso? Então a pressão dos católicos, esses caras não são cristãos, esses caras, entendeu? O padre descendo a lenha na igreja, é propaganda para nós. O Chico começa a usar o termo evangélico aí no meio, né? Para a turma não ter medo da gente, porque tinha gente que achava que lá no centro matava bode, fazia sacrifício, não sei o que, não é? Então o pessoal começou, mas eles são cristãos, são evangélicos, aí você vai amenizando essa visão que as pessoas têm e vai permitindo que elas entrem no centro e vejam que não é nada daquilo, né? Outra coisa interessante da nossa história, né? Vocês já ouviram falar em centro de mesa branca? Já. O que é centro de mesa branca? O que é? Quem sabe? Seria se referir aos nossos. Exatamente. Ali, por que eu tenho que dar esse nome? Né? Então tem essa briga. Por quê? Por causa desses momentos históricos. Então chegou um momento que a sociedade falou, mas o que é espírita? Nós somos espíritas. Ah não, mas aquele centro acabou. Não, eles não são espíritas. Eu não entendi nada, porque lá tem um cara lá que recebe um espírito, vocês recebem também. Né? É a mesma coisa, não é? Eles recebem lá e acabou. Eles recebem não sei quem. Para quem é um leigo, não é a mesma coisa? Não. Né? Vai lá que você vai ver que é diferente. Mas o cara não entende, né? Ele estudou espiritismo, daí ele entra aqui, ó. Até hoje, ó. Né? Uma mesinha branca ali. Chegava no terreiro, o pessoal em pé, num círculo, né? Atabaque, né? Agora eu sei a diferença. Sabe qual é a diferença? Lá tem mesa branca, ali não tem. Né? Pode até ter um altar lá com a toalha branca, mas cheio de entidade em cima, né? Cheio de santo em cima, né? Agora lá não, lá a mesa branca, com uma jarrinha no meio, as pessoas sentem em volta, fica tudo quietinho. Ah, é, Dona Maria, onde a senhora foi? Ah, eu fui na mesa branca. Ah, mas você não teria. Exato. E eu fui no terreiro. Então, o povo começa a dar nome para as coisas. É aí que surge, né? Ninguém senta, né, Marcelo? Vou fazer o dicionário da língua portuguesa. Ah, existe a palavra relógio. Ah, tudo bem. Agora, o povo vai criando nomes e eles vão se incorporando. Então, centro de mesa branca. Beleza. Aí os espíritas começaram a fazer o quê? Não, não somos centro de mesa branca, nós somos espíritas. Entenda, sujeito, né?
Acabou. Essa não é a nossa diferença. A mesa branca não importa, eu posso tirar que lá vai funcionar do mesmo jeito. Porque o que importa para nós é Kardec. Porque a gente estuda Kardec. E Kardec. Bom, vocês já ouviram falar em centro kardecista? Já ouviram? Quem são? Por quê? Porque o povo precisa diferenciar. Tá bom, mas se não é igual, o que é? Não é. Vocês não são igual. Não tem médio, tem tudo. Ah, tem mesa branca. Não é porque tem mesa branca. Ah, é porque vocês saem em Kardec, não é? Pronto, então, kardecista. Tanto é que o próprio censo IBGE antes marcava assim, espíritas. Aí começou a briga, né? Por quê? Porque tinha gente que se dizia espírita, por quê? Para poder ficar com a porta aberta. Porque os espíritas tinham mais penetração nos meios do governo, né? Aí alguém chegou lá e falou, mas você está somando tudo errado aí, o IBGE não é obrigado por essas religiões, nós que temos que ir lá. Então a FEB foi lá, não é assim, ó. Aqueles caras lá que estão dizendo que são espíritas, eles não são. Aquilo lá é Umbanda, aquilo lá é Candomblé, eu sou kardecista, por isso que eu sou diferente, eu sou espírita. Aí o IBGE começou a colar, kardecismo. Então se você for IBGE, tá, kardecismo. Kardecista, Umbanda, Candomblé. Ainda tem alguns veículos que falam que é tudo a mesma, é tudo a mesma. Isso. Porque é pela mediunidade que faz a mesma coisa. Mas então, a gente precisa conhecer porque tem diferença, né? Existem diferenças, né? É mais quem quer taxar, né? Agora não é assim porque é melhor que pior. Porque é diferente, você tem que entender para saber o que você está, né? Eu sei que o tempo é curto, rapidinho assim. O que se estuda na Umbanda? Então, para você ver como é que é, a Umbanda, para começar, ela tem componente do kardecismo. Ela tem. A Umbanda, ela é formada em 1920 e pouco. Começa a formar a Umbanda no Brasil. O que ela é? Ela é a soma dos cultos afro, né, dos negros, dos índios, né? O catolicismo também está junto. Então, é encontro do português dominador com o índio que foi colonizado e o negro que foi escravizado. Existe aí um sincretismo. Se pega um pouquinho, né? Então no Brasil nasce uma religião nova chamada que Umbanda. Por quê? Aí tem vários motivos dos porquês foram juntando essas coisas. Mas então ela tem o caboclo lá, que é o índio, que conhece a mata. Então olha a entidade que vem lá. O caboclo é um índio, conhece a mata, conhece erva, conhece remédio. De onde vem isso? Da cultura indígena, o conhecimento indígena. Então são o quê? Entidades que desencarnaram e que têm esse conhecimento e se manifestam lá. Vamos dizer assim, vamos admitir isso. Você tem lá o quê? O preto velho. O que é? Só para dar poucos exemplos. É o escravo que morreu aqui e se iluminou porque sofreu. Você concorda que ele já está na visão católica? O católico pensa assim, se você sofreu bastante, você se ilumina, né? Isso é uma ideia católica. Tudo bem, nós temos uma noção de evolução. Mas não necessariamente sofrimento está ligado. Sofrimento é ignorância nossa. Você não tem que sofrer para evoluir. Você sofre porque você é ignorante, né? Desconhece. Agora, o que se estuda lá? E do kardecismo também, porque o kardecismo já estava aqui. Então tem elementos também. Tanto é que você vai no centro de Umbanda, o que vai quando estuda? Agora estão produzindo literatura própria. Mas é normal no centro de Umbanda você ler o Evangelho segundo o Espiritismo antes de começar. Tem isso. Tem isso. Que é o centro de Umbanda, e eles até chamam de Umbanda branca. Olha só que interessante. O centro de Umbanda tem dois extremos. Um extremo que vai ter atabaque, vai usar bebida, vai fazer sacrifício. Esse está perto do lado mais africano, né? Mais do lado candomblé. Isso, mais do lado do candomblé. E você vai ter, no outro extremo, a Umbanda mais depurada. Não estou falando que é a Umbanda melhor, por favor, não estou dizendo nunca isso, que é melhor ou que é pior. Mais na deles. Não, a Umbanda mais leve, a Umbanda mais acessível para as pessoas, o que é? Eles chamam de Umbanda branca, por quê? Praticamente é quase o que a gente faz aqui, só que tem as entidades ainda, mas não tem tabaco, não tem fumo, não tem bebida. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então a parte escrita eles usam a nossa, né? Respeitam, dialogam, tal, né? Só que ainda tem os santos, as entidades. E assim, a grande diferença é que a parte de incorporação vai ser mais explícita do que a nossa, porque o médium kardecista, né? Ele vai ser educado
Porque ele é um veículo, ele é responsável pela comunicação que ele dá. Não é isso que nós aprendemos, estudamos? Você é um instrumento. Você é dono. Então, você vai filtrar. Tem uma entidade aqui brava, xingando, falando palavrão. O que eu vou dizer? Tudo que ela está falando eu vou gritar aqui e repetir? Não. Na Umbanda o cara vai fazer isso. Aqui não. Tem uma entidade aqui que está brava, está ofendendo, está xingando, falando nomes feios. Para dar uma noção para vocês que eu estou vendo uma entidade que está com raiva. Mas eu não preciso imitar o que ela está falando. Posso, mesmo estando incorporado, vamos dizer assim, que já seria um termo na Umbanda também, né? A gente vai, o médium deveria ter controle sobre a hora que for falar um palavrão, não fala. Tenta passar a emoção que está tendo ali, mas sem dar palavrão. Se a entidade está dizendo que vai pegar um aí e vai matar, porque é inimigo, você não vai falar. Não é? O domínio é da entidade. Domínio é do médium. Lá o domínio é da entidade. No Centro Espírita de Umbanda, só mais um exemplo. Incorporou o guia que é o chefe do terreiro. Se ele falar assim: a partir de amanhã é das 7 às 8 da manhã os trabalhos e só tem linha tal, tal e tal. Acabou. Não tem discussão. No Centro Espírita você tem uma diretoria, né? Não. A parte espiritual é uma coisa, a parte vai ter um acordo, lógico. Mas nós fazemos parte dos trabalhos também. O guia não pode chegar aqui e falar: ó, para trabalhar todo mundo e o trabalho vai ser tal dia, tal hora e assim, não. A organização material pertence à parte dos encarnados, né? Nós temos uma casa aqui, mantemos ela funciona, os dias são tais, porque nós conseguimos vir nesses dias, né? Então, essa é a diferença. O peso na Umbanda é muito para o lado espiritual, da responsabilidade, do comando, e para nós já é muito mais equilibrado, né? Bom, então já deu para entender algumas nuances históricas. Não se tem muito nome, muita data, porque não adianta, porque não vai fixar, né? Tem livros sobre isso, se vocês quiserem. Estou deixando um livro aí que vai ser sorteado no fim, ou vai ficar para casa, na biblioteca, lá tem toda uma bibliografia, né? Eu procurei citar elementos históricos importantes para a gente entender coisas. Se a gente não souber, você não sabe hoje. Por que o vizinho lá fala se é mesa branca? Por que nós somos muito respeitados hoje na sociedade? Né? Uma das coisas que contribuíram para isso. Existe na nossa prática muita caridade. Está lá. Agora, essa prática foi algo que nos auxiliou muito. Por quê? Mesmo nos anos que nós éramos atacados, 1880, 1890, 1900, a federação mantinha obras caritativas. E naquela época isso era muito importante. Por quê? Porque você não tinha SUS. Não tinha aposentadoria, SUS, CLT, não tinha nada disso. Teria uma consulta pagada. Por isso que o nosso povo é muito religioso também. Confia muito no santo, faz promessa para ter cura, vai no benzedor, vai no centro urbano. O povo ele tem carências, ele não pode para alguém. Ele não tem como correr, vai. E de repente surgiu mais alguém que pudesse ajudar, que eram o quê? Os espíritas. Que davam receita médica, remédio, passe, e fora as nossas práticas, né? De leitura, de entendimento, que se você entender por que você está mal, você pode mudar, né, a sua situação. Então casou muito bem com as necessidades. O momento que nós chegamos no Brasil era um momento muito carente, o Estado não estava presente, não tinha. Você vê, nós temos creches espíritas. Por quê? Porque o Estado não tinha. Hoje o Estado já tem bastante creche, né? Mas houve uma época que não tinha. Foi uma época dos espíritas se fazerem presentes na sociedade, com creches, com hospital psiquiátrico. Nós somos pioneiros dos espíritas. Bezerra de Menezes, já antes de 1900, já falava: olha, tem obsessão. Então, a medicina, nós espíritas e médicos, temos que olhar para uma pessoa que está no hospício de uma maneira diferente, porque ali tem um componente espiritual obsessivo muito forte, né? Pode ter, né? E normalmente está junto com alguma deficiência física, mas normalmente muita coisa espiritual. Então, eles não conseguiam resolver, eles deixavam lá, aquele cidadão lá. Exatamente. E não tomavam conta dessa parte espiritual que tem peso nesse comportamento do dito louco, doido, né, obsessivo, né? Então, provavelmente, tem muita gente que é médium, né? Não tem uma mediunidade educada, tem inimigos espirituais perseguindo, está numa reencarnação expiatória, né? E está sendo muito afetado, está obsidiado e sai fazendo besteira mesmo. Então você tem que acudir no hospital, cuidar da parte médica para estabilizar ele fisicamente, mas você tem que dar um tratamento espiritual. Então isso que introduziu no Brasil foram os espíritas, por causa da nossa doutrina, nós acreditamos nisso. Então os hospitais psiquiátricos espíritas foi uma contribuição dos espíritos para a sociedade tremenda.
Acabou de sair um livro interessante agora de um doutorado sobre isso, sobre os hospitais espíritas, né? Quanto que eles ajudam a sociedade brasileira, né? Agora, para aproveitar uns minutinhos finais, deixa eu mostrar um pouquinho como é que nós estamos hoje. É só ir aqui, né, Marcelo? Ir aqui? Deixa eu ver se me desligou. Marcelo é o nosso homem da mídia. Eu tenho até. Quanto tempo tem mais? Tem mais uns 15 minutos, 20 minutos. Aí eu mostro onde nós chegamos hoje com essa caminhada. Agora, olha, essa apresentação eu fiz recentemente com. Quantas pessoas nós temos lá, Marcelo? Quantas pessoas? 80, não tinha? Tinha 114 pessoas nos 2 dias. 114 pessoas no encontro que nós fizemos para mostrar como é pesquisas sobre o Espiritismo, né? Sobre a nossa história, sobre como nós estamos. Então, contingente espírita, uma leitura do censo IBGE 2010. E o que acontece? Quando saem os números, o IBGE então vai contando, né? Quantas pessoas tem? De que profissões elas são? Tem deficiência? Que tipo de deficiência? Que tipo de casa mora? A renda? Um monte de indicadores sociais, né? E uma das coisas que o IBGE conta é qual a religião da pessoa, né? Então, isso nos interessa, nós espíritas. Então, tem gente que diz, não importa quantas pessoas tem. Será que não importa? Como é que eu sei se o espiritismo está sendo difundido, se a sociedade está absorvendo esse conhecimento, né? O número de espíritos. Tanto é que Kardec contava, como você bem mencionou na revista espírita, se você for na revista espírita, no fim do ano, de vez em quando, Kardec faz um levantamento falando: o espiritismo está crescendo, ele está todo contente. Veja, olha aqui os assinantes, como estão crescendo. Estou mandando uma revista para tantos países, cito os países. Aí fala, e fiz um levantamento aqui nas fichas de quem compra a revista espírita. Olha, tem tantos sapateiros, tem tantos isso, tantos aquilo, tantos alfaiates, tantos. Tinha alfaiate para nada, não sei porquê. Então teria que pesquisar, né? Então, militares, ele conta, ele tinha muito interesse em saber quantos e quem era espírita, qual era a profissão da pessoa, né? E isso o ajudou e nos ajuda também. Por quê? Porque, quem é espírita é ignorante. Esse, o Censo Barai conta que é um monte de gente com renda, com nível universitário, né? Mas, então não é tudo ignorante, né? Então não é isso, está falando besteira. Agora já mudaram a fala. Como viram que tem bastante gente que tem bastante nível de salário de educação, o espiritismo é elitista, só tem rico lá. Não, não é assim, não tem só rico, pode ter bastante, mas não tem só rico. Eu vou. Então, e o objetivo desse estudo foi transformar os dados em informações, porque se eu falo que tem 3.600.000 espíritos, e aí? Isso é muito? Isso é pouco? Quanto que era antes? Né? Informação é isso. Era tanto, passou para tanto, cresceu tanto, e é bastante. Agora é o terceiro. Né? Então, por exemplo, em 2000, nós éramos o 5º contingente, me permitam dizer religioso, a gente não gosta de chamar os espíritos de religião, isso é uma discussão, né? Mas o IBGE nos conta como religião. Você tem os católicos, você tem aí um erro que a turma faz, né? Vou mostrar aqui, deixa eu ver. Ih, Marcelo, não vai dar valer não, hein? Ó, católicos. Não vai dar para ver não. Nem você está conseguindo ler, nem eu estou conseguindo, eu acho que precisa dessa. Nitidez. Ai, meu Deus. Só para ter uma ideia. Tem um campo de números aí, olha. Em 2000 é aqui. 2010 é aqui. Os espíritas eram 1, 2, 3. Era o 5º, né? Porque tinha os batistas na frente. Era o 5º colocado, agora das religiões é o 3º. Né?
Uma coisa que o pessoal fala assim, evangélicos. Ah, tem 40 milhões de evangélicos no país. Espera aí. Igreja evangélica tem 10 mil. Nós estamos falando do quê? E uma bem diferente da outra. Simplesmente são cristãos, né? Mas assim, até tem igreja que você fala, ah, aquela igreja evangélica. O outro fala, não, não é não. Né? Isso não é briga. Eles estão a Universal no Reino de Deus, eles não gostam. Eles não gostam de um monte de igreja. Batista. Então, ou seja, você não pode comparar grupos com indivíduos. Então você não pode comparar evangélicos com espíritos, sem comparar Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, as maiores, né? Então, nesse sentido é que eu te digo, em 2000 nós éramos o quinto, passamos para a terceira. Por quê? Porque, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, que tinha 8 milhões, foi para 12 milhões, cresceu 48%, que é a igreja evangélica maior, a mais forte, a que está no país inteiro. A Igreja Batista, que vinha antes dos espíritas e agora está depois, ela foi de 3 milhões e 100 para 3 milhões e 700, cresceu 17%. Os espíritas foram de 2 milhões e 200 no Brasil para 3 milhões e 800, 70% de crescimento do país. Isso é um absurdo. Então, o maior crescimento entre todos. Sim, todos o maior crescimento. Você tem outros que cresceram mais, mas são assim. Igrejas pequenininhas que tinham 300 pessoas passou para 3 mil. Então cresceu 10 vezes, mas 3 mil pessoas não é nada. Então, daquelas religiões que tem mais pessoas, o espiritismo cresceu assustadoramente e nós vamos entender por quê. O que nós estamos pedindo para os pesquisadores agora é descobrir por que nós crescemos tanto em 10 anos, porque nós não prevíamos isso. Foi um crescimento muito grande. Em São Paulo, porque aqui não é no Brasil, em São Paulo, os espíritas cresceram mais ainda, 74,9 em São Paulo. E na cidade de São Paulo, que nós estamos, os espíritas cresceram 85%. Mais ainda. Né? Então, um crescimento assim absurdo. Né? E nós vamos entender por quê. Porque entendendo o porquê, a gente continua fazendo esse porquê acontecer. Né? E também é interessante entender por que tem religião caindo aí. Se a gente entender por que ela está caindo, se começar a acontecer com a gente sabe. Né? Católica Ou então estacionada. Católica está caindo. Está caindo. Católica está caindo. Uma surpresa para nós também, eu acompanho o censo há muitos anos, foi a Universal do Reino de Deus. Ela caiu mais de 30%. Teve uma queda vertiginosa há 10 anos. Caiu muito. Ela é pentecostal. Ela é uma das... Parece que é, parece que é. Ela se acha que é, mas os outros não aceitam ela como pentecostal. Bom, então ficam questões aí. Né? Por que o espiritismo cresceu? O país cresceu 12%, os espíritas 70% no Brasil. São Paulo cresceu 11%, os espíritas cresceram 74% em São Paulo. Né? A cidade de São Paulo cresceu 8%, nós crescemos 86% desse crescimento. Então, é algo muito significativo. Aqui é Santa Catarina, não interessa para nós, lá interessava. Porém, o que nós temos que prestar atenção? Em termos de Brasil, onde que tem mais espírito? Onde está mais escuro tem mais, onde está mais claro tem menos. Rio de Janeiro tem mais. Rio de Janeiro, percentualmente, não é quantidade, percentual da população. Né? Então, Rio de Janeiro, deixa eu olhar ali se eu enxergo. O Rio de Janeiro, vamos ver. Rio de Janeiro? Está difícil, hein? Está difícil. Rio de Janeiro. 4% da população. São Paulo é 3,2% da população. Por isso, não é quantidade numérica, é percentual. Ou seja, a proporção de espírito na população. No Rio a proporção é maior, depois é São Paulo e Rio Grande do Sul. Tá? Aí, Santa Catarina, Paraná, todos os estados do centro, aqui até embaixo do Nordeste, tudo um pouquinho. Eu achava que Rio Grande do Sul era fraco. Não. Rio Grande do Sul é um estado forte do espiritismo. Então, no caso, é o terceiro estado. Primeiro Rio de Janeiro, depois São Paulo, depois Rio Grande do Sul. Em percentual. Em quantidade é São Paulo. São Paulo tem mais, quase 40% do espírito no Brasil. Rogério. Paraná é pouco, né? Pouquíssimo. Eu estive lá no Paraná agora 15 dias. Muito pouco e concentradíssimo em Curitiba. Então, por isso que é interessante usar os estudos do IBGE para você saber
Onde você está é para você atuar, né? Esses dados é do IBGE? É do IBGE, está tudo lá disponível. É lógico que você precisa saber manuseá-los, né? Inclusive, agora eu pedi um DVD que vem com os arquivos de cada bairro de São Paulo. Então eu posso dizer cada bairro de São Paulo como é que está. Né? Só que não chegou aí. Bom, isso em termos de Brasil. Agora, o que interessa para nós nesse mapa? São Paulo. Ah, só uma curiosidade. Você tem que usar esses estudos. Por quê? Onde vocês acham que tem uma coisa que é assim? O que é e o que a gente acha que é. Onde vocês acham que tem mais umbandista? Na Bahia. Na Bahia. Bahia? Mais ou menos? Sabe onde tem? São Paulo. Rio de Janeiro. São Paulo. O estado que tem mais umbandista percentualmente é Rio Grande do Sul. E você imagina, pô, só tem alemão e italiano, pô, né? Vou contar o que aconteceu. Quando teve a Guerra do Paraguai, a gente precisava de gente lá para batalhar lá embaixo. E nós tínhamos escravos. Então o governo foi o seguinte: você é escravo, vai para lá sobreviver dali. Nova Alforria. Exatamente. Mandaram muitos negros para lá e esqueceram deles lá. Índio também era o mesmo esquema? Mas o índio ele era mais difícil de ser. Mas também era mesmo, se você for lá, não, o índio não era. É mais um negro mesmo, Mais que era um. propriedade, né? Mandaram o pessoal para lá, acabou a guerra, esqueceram lá, não fizeram questão de trazer de volta, né? Aí a banda cresceu. É. E depois o país teve uma época da ditadura que quis fazer o que a gente chama de branqueamento, né? Ou seja, escravo é um pepino, vamos começar a trazer italiano, e quando teve a abolição, né? Então, foi se apagando a história, mas se você for na história mais antiga do Brasil, você vai ver que tinha muito negro no sul. Né? E isso se mostra hoje, você detecta isso na cultura, na religião. Às vezes se pensa que só tem branco, mas não, até aqui os negros tem. Agora o estado de São Paulo, como é que está o espiritismo no estado de São Paulo? Está mais escuro? Litoral tá bom, né? Tá, então aqui a cidade de São Paulo é aqui, ó. São Caetano, São Bernardo, São Paulo, aqui Santos. Santos era 4% da população em 2000, agora pulou para 8%, e a população não cresceu. Então passou de São Paulo, que foi 86%, então Santos foi 100%. Foi 100%. Teve esse aumento de 100%. Exatamente, aumento de 100% na população espírita, né? Então tem que ser estudado também por que aconteceu isso. Bom, e depois olha onde está a maioria dos espíritos, lá no norte do estado, né? Aqui é a região de Franca, região de Ribeirão Preto, de Araçatuba, São José do Rio Preto, desculpa, São José do Rio Preto, né? Aqui, ó, é uma faixa que praticamente não existe espírita. No sul de São Paulo, no sul do estado, divisa do Paraná, nada. Né? E depois a gente vai explodindo as cidades, né? E aquele grandão lá em cima que região? Esse aqui é Franca, que é onde eu pesquisei. Né? E Bauru? Bauru está por aqui, né? Aqui assim. Seria por causa da possibilidade de Uberaba lá em cima? Então, Proximidade. Uberaba é por aqui, ó. Né? O sul de Não, Minas. Uberaba é aqui, Aqui, né? Uberlândia. Aí o triângulo. Isso, é. Proximidade, sim. Pode ter alguma influência? Certamente tem alguma influência, mas não é só isso, não. O movimento espírita, quando começou, as federativas do estado de São Paulo, elas eram muito mais organizadas aqui. As mocidades aqui eram fortíssimas. Aliás, as mocidades hoje são fraquíssimas, né? Porque na década de 30, 40, quem tocava o movimento espírita brasileiro eram as mocidades. Só que daí vem a ditadura, você deixar jovem meio livre, foi. Aí o governo pediu para as federações espíritas dar uma maneirada para não expor os jovens, né? Porque é perigoso. Jovem idealista, começa a tomar Vai pensando, vai falando. isso, exatamente. Só para ter uma ideia, né? Agora sim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aí, senão eu vou. Ih, Marcelo. Foi muito rápido. F5? F5. Deixa eu de novo. Deixa eu de novo ver se tem mais alguma coisa para finalizar. Bom, isso você pode fazer com outros estados, né? Essa comparação aqui, ó. Eu tenho com outros estados, né? Nós vamos publicar um livro daqui a um tempinho mostrando isso. De cada estado, como é que está isso?
Você pega o Rio Grande do Sul, por exemplo, é no sul. No sul do estado, bem concentrado no meio do sul, tem bastante espírito. O resto não tem. Você pega Santa Catarina, é só em Florianópolis. O resto é praticamente vazio. No sul ali, é bem próximo ao Uruguai, Uruguaiana, Vacaria, Bagé. Pelotas. Não, Vacaria é lá em cima. Pelotas é uma cidade que tem muitos espíritos. Por isso, para de fazer piada com Pelotas, hein? Então, ó, o Brasil. O Brasil tem 5.600 municípios. 4.100 tem espíritas. São Paulo tem 645 municípios. 627 tem espírita. 18 não tem. Então fica uma pergunta: por que não tem espírita em 18 municípios? São Paulo é o estado que mais tem espírita e está mais bem distribuído, apesar de ter muito buraco ainda. Mas 18 cidades apenas em São Paulo não tem espíritas. Então a USE teria que visitar os centros. Então, por exemplo, o estado de Minas Gerais, Sim. eu não sei se ele tem muitos espíritas, mas tem muito espírita que se destaca. Sim. Não? Tem muitas Não é o caso estrelas. do Paraná. O Paraná, a Federação Espírita do Paraná é importantíssima e riquíssima, mas tem pouco espírita. Ou seja, falta alguma coisa. Para você. Por que as pessoas estão indo no centro? Porque o que aconteceu, por exemplo, na Federação Espírita Brasileira, lá por 1900, no Rio, ela trocou de prédio 5 vezes em um ano. Em um ano, 5 vezes teve que trocar de prédio. Por quê? De tanta gente que ia. Só que daí o historiador que foi lá verificar isso falou: por que é tanta gente? Porque no mesmo ano a federação deu 140 mil receitas médicas, sendo que deu 120 mil o remédio que estava receitado. Aí o historiador fala isso: enquanto isso tinha 30 pessoas lá no estudo. Entendeu? Então, as pessoas estavam indo lá para ter receita médica e pegar o remédio. Era uma necessidade social. A FEB não soube naquele momento ofertar a doutrina. Tem uma situação aí, ó, nessas cidades que não tem espíritas, são cidades com pouquíssima população. Mas nós temos outras com pouquíssima população que tem. Né? O que acontece é o seguinte: uma coisa que nós já identificamos, e as teorias de sociologia dizem isso. Se você não tiver centro espírita, você não tem espírita. Se você não tiver igreja, uma igreja, por exemplo, por que a Assembleia de Deus é a maior igreja do país? Dentro das evangélicas? Porque ela tem em todas as cidades. A Batista não tem. Então onde tem Batista? Não tem igreja Batista. Onde não tem, vai ter um cara que mudou para lá, mas você não vai ter. Você não vai ter uma quantidade significativa. Essa é uma das coisas que nós identificamos. Oi? Diante de tudo que você apresentou aí, tem uma dúvida. Será que existe uma diferença entre, isso falando em números, a pessoa que frequenta no centro espírita e a pessoa que realmente é um lugar adepto? Então, esse é um problema que nós temos. Esse é um problema grande que nós levantamos quando fizemos nossa pesquisa de mestrado. Nós falamos: o movimento espírita tem alguns problemas para resolver. E o nosso trabalho foi para os dirigentes, né? Assim, você vai. Quando você é católico? Quando vai na igreja. Não. Tem um momento que você é católico, né? Quando é batizado? Sim. Nasce teu filho, aí ele é católico. Você pode até declarar no registro, mas para a igreja ele não é. Quando que ele vai ser católico? Para a religião católica, quando ele for batizado, né? Ele vai ser confirmado na crisma. Quando que o sujeito é evangélico? Quando que ele é batizado? Ele é batizado. Você vai para a igreja evangélica, você pode lá frequentar, você vai ser visitante, vai ser muito bem recebido, abraçado. Ô irmão, muito bem-vindo, você está aqui, está lá, sabe? É a partir do batismo que. E aí, irmão? Né? Quando você entra no time, vamos dizer assim, você for batizado. Quando você for batizado, você é um mormon, que nem é evangélico. Se você quiser ser um mormon, você tem que ser batizado na igreja. Até ali é visitante só. Até ali você é frequentador. Né? Aí, o espírita, quando é que o cara é espírita? Quando é batizado? Trabalho, né? Não? Se você fizer essa pesquisa, né? Nós já fizemos essa pesquisa. Se tiver uma pessoa. Você é espírita? A pessoa fala assim. Não. Fala, quanto tempo você frequenta ser espírita? 30 anos. Mas você não é espírita? Não. Por quê? Porque eu não consigo praticar tudo aquilo que está lá, aquele poder. Cada um tem um tempo, né? Então, é errado, né?
errado. Porque aquilo é um modelo para você seguir. O modelo você nunca vai atingir, né? Qual que é o nosso modelo de perfeição na Terra? Jesus. Nós vamos conseguir ser Jesus? Não, mas aponta nele e tenta chegar, né? Quanto mais perto, melhor. Chegando o homem de bem, tá bom. Exatamente. Você apontando. Então, o outro que você chega, eu tenho colegas no trabalho, eu sou espírita também. Já li todos os livros da Zíbia. Já leu o livro do Espírito? Tudo bem, o senhor vai dizer para você que você não é espírita, né? Ele não tem esse direito, né? Ou seja, nós espíritas não temos um rito de passagem e não temos uma definição disso. É a autonomia do sujeito, é a liberdade dele dizer. E aí causa essa distorção de uma pessoa dizer no primeiro dia que é sem nem conhecer o espiritismo, e de uma que está há 30 anos dizer que não é. Agora, sabendo disso, os centros espíritas têm que atentar para isso, né? Não para dizer, e aí, quando você vai ser espírita? Preenche a ficha aqui. Não é isso, né? Mas assim, o que é a parte do centro espírita? O que cabe ao centro espírita? Ofertar espiritismo. É isso que é a conclusão que a gente chega. Eu ouvi no palestrante o seguinte: pessoal, quando o IBGE bater na tua porta, você fala, eu sou espírita. Só que, como você falou, para o IBGE, é correto falar, eu sou espírita kardecista. Não, mas ele te pergunta isso. Então, tem um manual imenso do IBGE. Então, tem muita questão sobre o IBGE. Eu tive que levantar isso. Porque a pessoa questiona, o IBGE está errado. Não. O IBGE gasta um dinheiro só para fazer isso e demora 10 anos, né? Para fazer cada vez mais. Nossa, velho, demorou 2 anos para publicar os dados. 2. Bom, hoje em dia, o pessoal fala, mas o cara pode ser de uma outra mistura. Não está misturando. O IBGE sabe que se ele perguntar para o sujeito assim, qual religião você é? O cara fala, sou protestante. Não, protestante é algo abrangente. Sou evangélico. Tudo bem. Você é evangélico? De qual igreja? Você é protestante? De qual igreja? Entendeu? E ele sabe. Batista, Assembleia de Deus, ele tem a lista lá. Todos eles recebem treinamento antes de... Não pode marcar geral. Entendeu? Você pode marcar sem declaração. Aliás, o sem religião já evoluiu em 2010. O sem religião está crescendo muito. Cresce tremendamente. Quem que é sem religião? É ateu. Não é ateu. É sem religião. É diferente. Ateu não acredita em Deus. Sem religião é. Acredita em Deus. Mas eu não sou espírita, eu não sou isso, eu não tenho nenhuma pegada. Pronto, eu leio a Bíblia sozinho, eu sigo o meu... É isso que é sem religião. Aí ele já percebeu isso, o que ele fez agora em 2010? Porque está crescendo muito. Então, se algo está crescendo, eu preciso detalhar. Está lá, sem religião, X. Dentro do sem religião, agnóstico, sem religião ou ateu. Porque eles perceberam que tem 3 grandes grupos lá. Ateu é muito pouquinho, é sem religião mesmo, né? Jefferson, a igreja messiânica, ela é espiritualista? Toda a igreja é assim, mas ela tem essa parte de espírito, de vida pela morte, de encarnação, assim. A messiânica, ela é uma nova igreja com origem oriental. Né? Tem crescido no Brasil, mas não muito. Tem um estudo porque a budista é reencarnacionista, né? Não, depende. Então, esse que é o problema. Você vê, é igual você falar de evangelho. Budista tem um monte de... Tem budista da Índia, do Tibete, da China. Não. Tem budista que acredita que reencarna, né? Tem budista que o filho tem que ser monge. Para ser budista tem que ser monge, tem que sair e entrar. Tem outros que não. Então por isso que a gente tem gente que fala assim, eu sou católico, mas eu acredito no espiritismo. Então, como é que fica? Isso a gente chama de dupla pertença. Isso o IBGE conta também. Quem tem conta mais a favor do espiritismo ou do... Não, a pessoa é assim, eu sou católico, mas eu frequento o espiritismo, eu gosto. Né? Tudo bem. Isso para nós, o nosso problema não é resolvido da mesma maneira. Por quê? Porque a pergunta que fica para o centro espírita, por que um católico vem há 30 anos no centro espírita e se diz católico e não espírita? Tem algum problema aí? Por que a primeira opção dele, ou a única que deveria ser, né, não é o espiritismo? Se ele está frequentando o centro espírita, né? Talvez tenha a ver com os rituais católicos, né? Batismo, então, casamento. Exatamente, a gente teria que analisar essas coisas. Por quê? Porque tem um problema aí. Vou citar alguns.
ele poderia ter gasto esses 30 anos lá na Igreja Católica, que é uma igreja fantástica, se aprofundando muito mais e entender o que é catolicismo. Né? E está aqui. E não se desespera. Eu conheço gente assim. Isso seria talvez um preconceito, porque tem muita gente, eu já vi muita gente vai falar, espiritismo é aquele negócio que fica no escuro, fica lá achando. Não, mas se ele vem aqui. Sabe, um preconceito, isso Não, mas por que você teria isso? Mas a pessoa que frequenta. É o medo de acharem ele. E também tem pessoas que vão no centro, recebem a orientação, se sentem muito bem, mas não estuda nada, não lê nada, não participa. Isso, falou bem. Então, isso é uma coisa que a gente já identificou. Então, agora o centro deveria atentar para isso. Por quê? Porque senão ele cai na queda. Preciso aumentar minha sede, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Por quê? Porque o centro está cheio, mas ele está cheio de frequentador e não de espírita. Será que você não tem como gastar melhor esse dinheiro e essa energia? Olha, tem um detalhe. Se a pessoa está aqui, é bem mais fácil você conseguir levar ela para o estudo. Então, é isso que eu estou falando. Tem alguma falha. Se o sujeito entrou aqui de livre e espontânea vontade, porque ninguém foi buscar ele, né? Não, os espíritos. Não, tudo bem. Não há um convencimento do tipo, olha, vem aqui, você vai me dar dinheiro, toma. Não, isso é pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário, estamos cheios de dinheiro, precisamos de dinheiro, não precisa dar nada. É uma mensagem que a gente passa às vezes, né? Então, uma coisa que a gente detectou assim, os centros espíritas ainda não se preocuparam, as direções espíritas, com isso. E isso causa alguns problemas, né? Porque causa o quê? Eu conheço muita gente que é assim. Eu sou sem religião, eu sou espiritualista. Ou eu sou católico, eu vou um pouco em tudo, eu vou. Eu falei, eu vou no centro espírita, eu vou lá no banco da igreja. O ser humano é assim, e ele está correto, ele está indo onde ajuda ele. Só que precisa tomar cuidado quando nós estamos falando de religião, né? Porque isso você faz assim, eu vou no shopping, eu posso ir nessa loja, nessa loja, nessa loja. Posso ir nesse shopping, naquele shopping, né? Você começa a fazer isso com visão de mundo, porque o espiritismo, o que ele tem que ofertar? Uma visão de mundo, para quê? E diferentemente da Umbanda, porque a Umbanda você fala, estou com um problema tal, o guia fala, faça isso, isso, isso. Na igreja evangélica é uma coisa, irmão, estou com esse problema, faça isso, isso, isso. Não faça isso, não faça. O espírita você não pode fazer isso. Liberdade de escolha. Para isso você dá um código para ele. Está aqui os livros, vamos estudar. Demora mais, mas se você aprender isso, você tem a chave para resolver qualquer questão. É a loucura, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ver. É isso que é importante a gente oferecer. Não estamos tanto preocupados se isso vai converter o cara a ser espírito ou não. Mas a nossa preocupação é a seguinte: nós estamos gastando tempo dessas pessoas sem passar isso para ela. Então, o que ela faz? Ela prefere ir na Umbanda que o sujeito está um remédio. Só que ele sabe depois de um tempo que isso não funciona, porque ele está voltando lá sempre, né? O Evangelho também. A prova, a universal do Reino de Deus. Por que ela cai rápido? Caiu agora rápido. Porque você chega lá e te oferece um monte de coisa. É fácil você comprovar isso depois de 1 ano, 2, em 10, você já sabe se deu certo ou não. Não deu certo, você espirra. Agora aqui, a gente sabe que é demorado. Então, tem uma dificuldade. Eles exigem que a pessoa dê lá os 10%. Lá. Tem uma dificuldade. Eles têm um ano de. O cara não participa. Mas o cara não é bobo, ele dá porque ele tem interesse. Concorda comigo? O cara não é bobo. Só que tem um detalhe, tem um financiamento em cima disso, né? É uma troca. Deus, eu dou um tantinho aqui, você me dá um tantinho ali. Né? E lógico, isso. Não, é lógico pra gente, mas para aquele cara que está lá dando, tem uma lógica que você não está sabendo. Ele sabe que ele está dando aquilo porque ele está querendo algo, então não é bobo. Tem uma coisa que a gente acha lógico. Ele não é bobo, não, mas ele não é bobo, ele é o espírito de evolução. Ele não vai comprovar. Assim, Olha só, sabe mais nós sofremos recentemente, o pessoal do Nordeste é tudo católico. É quase 100%, 99%. E do Padre Cícero ainda. O sujeito vem do Nordeste para São Paulo, passa algum tempinho, ele vira evangélico, sabia disso? Mas que coisa ilógica, não é lógico não. Porque lá ele tem a família dele, ele está amparado lá, ele tem a raiz dele. Ele vem para São Paulo, 15 milhões de habitantes, vai morar numa favela aí, né?
Chega lá na igreja, vou procurar ajuda na igreja. Só que a cidade dele é desse tamanho. Conhece o pátio, pode vir nascer, conhece o piso, conhece o... Chega aqui na igreja. Será que ele não está procurando um ambiente melhor? Não. O cara vai procurar uma igreja. Você vai procurar uma igreja. Está aberta a igreja o dia inteiro? Está fechado. Secretaria. Das 8 às 10, segunda, quinta e tal. Putz, o cara está no céu, está precisando, está passando felicidade. Vai ter que voltar naquele dia. Volta no dia que tem alguém na secretaria. Pode ser que uma igreja maior ele tenha aberto mais, mas grande chance de ser assim. Aí ele chega lá, está a secretária lá, eu quero falar com o padre. Ele pode te atender tal dia, tal hora. Beleza. Aí ele vai na missa. Já viram uma igreja como é que é? 35 metros de altura, né? O cara está lá na porta lá atrás, o padre tem desse tamanho lá na frente do altar lá, né? Ele entra, não tem bom dia, boa tarde, nada. Sempre levanta, vamos com Deus, tchau. É isso que ele é. Esse mesmo cara vai na igreja evangélica. Que, para começar, tem analfabeto, porque eles vão onde está o povo. Né? Chega na porta, bem-vindo, meu irmão. E olha, cara, você sabe que diferença que isso tem para alguém que saiu do Piauí e está em São Paulo há 3 meses sem arrumar emprego? Então a recepção de uma pessoa em qualquer tipo de organização é fundamental, é importantíssimo. Foi bom vocês tocarem nisso e eu estou dando para ele. Meu irmão, seja bem-vindo. Não, vocês tentaram imaginar um instante vocês nessa situação? Imaginem vocês. Foram para um lugar, são mal recebidos. Naquela que é a tua igreja, lá na tua cidade, é 3 mil quilômetros. Você está a 3 mil quilômetros de distância, sem pai, sem mãe, passando fome. O padre Cícero ficou lá também? Ficou lá também? Não, o que está te segurando é o padre Cícero aqui. Me ajuda. Foi lá na igreja 1, 2, 3 dias, não conseguiu nada. Não. Foi na igreja evangélica. Vai ser abraçado no primeiro dia, no primeiro mês. E a primeira impressão é que fica, né? Vai ouvir mais. Jesus te ama. Jesus te ama. E outra, vamos piorar um pouquinho. Então, esse é o sujeito normal. Já viu que é fácil ele trocar de religião aqui, né? Troca. Isso aí nós temos contagem disso direto. Do pessoal que migra, isso aí é contagem migratória. O sujeito migra de lá e troca de religião. Por quê? Tanto é que a igreja começou com o quê? Padre Marcelo, e essa turma toda aí. É renovação carismática. E eu passei no meu bairro esses dias andando, passei na porta, a igreja cheia. Estranhei. Cheguei na porta, já vi uma pessoa, por favor. É bem recebido. Uau, já está mudando, hein? Já perceberam. Então, agora, outra dificuldade do sujeito ser espírita. Isso tem um pouco na casa espírita, né? Então você tem na casa, deixa você falar, porque daqui a pouco a gente tem que ter 1 minuto. Um minuto só. A dificuldade que a gente tem que entender. É o professor. O sujeito matou 7, né? Chega no... Na igreja cantou. O padre vai perdoar ele. Não está nem olhando a cara, não vai nem ver, não está no confessionário. Faz uma risadinha. Uma risadinha. Tá. Se for uma igreja evangélica, então ali na igreja católica não vai ter tanto impacto. Ele vai ser perdoado, o padre me perdoou, tá tudo bem. Mas qual o limitante para ele não fazer mais? Porque ele pode ir lá no padre e pedir perdão de novo. Aí o sujeito chega na igreja evangélica. Ô, meu irmão, você já me viu? Pastor, nem devia estar aqui. Por que, meu filho? Matei 7. Matou 7 quando você não estava com Jesus. A partir do momento que você passou daquela prova, você estava com Jesus. Agora acabou. Já ajeita, já era. Está totalmente perdoado para trás e agora você não vai fazer mais, porque agora você está com Jesus. Acabou o direito do cara. Sujeito bebe. Não pode ir no bar, vem aqui todo dia você tem que vir aqui, tem que dar 10 reais toda semana. Vem aqui a papinha que vai para Deus. Melhor, né? Não tem a pinga. Vai tomar banho para ir na missa. Vai ter horário para ir. O sujeito de direito, é lógico que a igreja faz. O cara se sente bem. Você sabe que igreja, né? Agora deixa eu dar exemplo do espírito. espírito. Trabalho em presídio fantástico. Deixa eu te dar exemplo do espírito. Ô Marcelo, matei 7. Enquanto vai comprar, vai. Pô, mas Marcelo, não tem um jeito, Marcelo. Tem, mas não tem livrinho para ler aí, Marcelo. Você vai ler os livrinhos para se preparar para a próxima encarnação. Que vai sofrer. E aí tudo bem, Marcelo? Na próxima reencarnação vai ser tudo bem? Vai sofrer só um pouquinho, quem sabe vai se preparar e vai ter que voltar para as 10 vezes e a gente vai se galera toda. Mas quantas vezes eu vou ter que voltar? Depende. Cada um trabalha. Se você conseguir corrigir na primeira
Então, os discursos também, você precisa saber quem é o seu público. Não que nós vamos mudar o espiritismo, não é isso? Mas se você falar isso assim, pro cara, no primeiro dia, sem saber a história dele, não acabou, cara. Eu tenho um amigo meu, culto, professor da USP, de francês, ele me chamou, me deu aula dentro do Mosteiro de São Bento, hein? Sabia que era espírita, veio em mim. Cara, eu adoro espiritismo. Fantástico espiritismo. Mas eu não consigo ser espírita, porque esse negócio de reencarnação, eu não quero reencarnar mais. Eu já quero morrer, né, do céu. Eu não aceito isso, porque eu não quero. Percebe? Eu sou culto, inteligente, mas é ilógico dizer isso. Eu não quero ser espírita, porque se eu for espírita, eu vou reencarnar. Se eu não for, eu não vou reencarnar. Como se o pensamento dele controlasse as leis naturais, e não o contrário. Exatamente. Então é isso. Bom, espero que Gente, eu gostaria de deixar a pergunta. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o encerramento, que aí enquanto a gente desmonta o material, né, vocês podem fazer pergunta pontual. Era até 9h30, já são 10 para as 10. Meu diretor está aí, e se eu não fizer as coisas certinho, quem vai comprar eu sou. aliás, você vira imagina. Será que tem espírito evangélico lá no Brau, tentando convencer a gente? Acho que não, foi tudo pro céu. Eu queria perguntar se a maçonaria é uma religião. Eu respondo depois, posso responder depois do encerramento? A gente faz o encerramento, aí podemos. Alguém. Não que. Gente, pelo amor de Deus, a palestra está ótima, é que a gente tem tempo, né? E aqui também não é uma região tão legal assim para a gente poder sair tão tarde da noite, tem que pegar ônibus, tem tudo isso. Mas fiquem tranquilos, o Jefferson veio hoje, a gente pode chamar ele de novo para comentar assuntos próximos a esse. E a gente poder discutir, porque eu acho que o mais interessante não é simplesmente só falar, é a gente poder interagir isso aqui e aquilo ali. O que a gente faz diante daquela situação? Poxa, eu cheguei no centro espírita, o que eu faço agora? Essa seria a terceira etapa. Não falou também das pessoas, os primeiros centros, os primeiros... Isso não, é que assim, historicamente, nós temos livros. Se a gente fosse colocar centro a centro, revista a revista, o Eduardo, que era o fundador lá do Centro de Cultura, ele catalogou todas elas ao longo do tempo. Depois eu te mostro o tamanho daqui. Não é tão pequeno assim quanto a gente parece, tá?